Bom dia a todos, uma boa tarde, uma excelente noite, sempre um bom tempo na vida de cada um. Que Deus abençoe o instante em que nós nos ligamos ao Pai, em gratidão suprema por tudo que recebemos. Obrigada, Senhor. Nós, do Grupo Jesus no Lar, temos um trabalho lindo na divulgação do Evangelho, através dos trabalhos na nossa casa, na Vila Campestre, e também nos vídeos que nós, discípulos do Mestre, nos propusemos a aprender e a divulgar. Se você gostar, participe, tá bom? Nós escolhemos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurado os puros de coração. E nessa pureza de coração há tanto ensinamento do Mestre, né? O capítulo começa com o Mestre Jesus nos dizendo assim: bem-aventurados puros de coração, porque neles eles verão a Deus. Mateus anotou, está no capítulo 8, capítulo 5, versículo 8. E aí o nosso Kardec, com os amigos espirituais, ensinam, né? Que nos mostram a parábola. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse. E os discípulos ameaçavam aqueles que lhes apresentavam. O que Jesus, vendo, levou muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daquele que se lhes assemelhar. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando as crianças e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos anotou, está no capítulo 10, versículo 13 a 16. Em todo o capítulo, o nosso Emmanuel, o nosso Kardec, ele nos ensina que é claro que Jesus nada poderia fazer com as crianças, porque ainda na tenra idade não tem nenhuma compreensão da vida, embora sejamos espíritos que voltamos para novos aprendizados, né? Às vezes espíritos milenários que erramos e voltamos para novos aprendizados. Mas ele se referia à criança como símbolo de pureza. E no mesmo capítulo, nas instruções dos Espíritos, o João, o evangelista em Paris, ele diz assim, que o Cristo nos ensina: deixai vir a mim os pequeninos, que essas palavras tão profundas, na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava para si a infância intelectual da criatura, formada os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus, ele, quando veio à Terra, ele se predispôs
a nos ensinar, né, a sair da animalidade. Nós éramos criaturas primitivas, que nada sabíamos. Caminhando pelo mundo, fomos aprendendo a nos alimentar, vestir, morar, aonde dormir e tudo mais, a plantar, aprendendo várias coisas. Mas uma das coisas mais difíceis para cada um de nós é mudar os nossos instintos, ainda bastante animais, muitas vezes, né? Mas ele disse que os sãos não precisavam de médico. Aqueles que já haviam aprendido as lições que ele havia dado, esses estavam bem, já estavam sãos. Continuariam caminhando e mantendo a sua saúde espiritual e física também. Ele se importava muito com os fracos, com os escravos e com os viciosos. Na verdade, quando nós somos chamados escravos, é porque a nossa fraqueza de vontade nos faz viciosos. Então, a gente é fraco, viciado, né? E escravo das nossas viciações. Somos imprudentes nos nossos caminhar e ansiosos. A nossa ansiedade muitas vezes nos faz pequenos e mais errantes, porque nos importamos tanto com o que vai acontecer daqui para frente, daqui 1 hora, 2 horas, o dia de amanhã ou a semana que vem, e nós nos esquecemos do dia de hoje. A gente não para dizer assim, abrir os olhos, tem um novo dia, um novo aprendizado, novas ações através do meu pensamento e do meu sentimento. Eu vou procurar ter um dia melhor do que eu tive ontem. Mas esse melhor não é em coisas da terra, é melhor de entendimento e de sentimento. E muito, 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 muito de pensamentos. Porque através dos nossos pensamentos, nós nos equilibramos, equilibrando os nossos sentimentos também. No livro Joana de Ângeles Responde, eu sempre busco alguma coisa da nossa Joana de Ângeles. A pergunta 161, pergunta assim, uma das características da nossa época é a ansiedade. E o que vem ser a ansiedade e como e quem é ansioso? A mediunidade é do nosso Divaldo Franco, que traz para nós as mensagens da Joana de Ângeles. A resposta da nossa amiga é assim: a ansiedade traduz desarmonia interior, insegurança e insatisfação. Porque o dia de amanhã, como disse Jesus, pertence a Deus. Nós não saberemos nunca o que poderá ser o dia de amanhã. Então, como nós gostaríamos de resolver o problema que vai acontecer amanhã, nós ficamos inseguros e naturalmente insatisfeitos. Mais uma vez eu vou repetir, e esquecemos do problema de hoje. A crença no inconformismo, no qual decorre a incerteza em torno das ocorrências do cotidiano, o ansioso perturba-se e perturba os outros. No seu estado de ansiedade, desgasta-se e exaure aqueles que se lhes submetem ou com quem convive.
O ansioso, ele perturba o ambiente, porque ele está perturbado. E na nossa lição, Vinde a mim os pequeninos, é exatamente isso que Jesus nos ensina, é acalmar o coração, né? A ter uma fé naquilo que nos está proposto como lições diárias e exercermos cada desafio com calma, com muito aprendizado, porque é um aprendizado diário, para nós podermos resolver o problema daquele dia. Às vezes a gente resolve hoje os nossos desafios e aquele que tanto nos perturbava no dia de amanhã não acontece. Praticamente ele ficou resolvido com os nossos desafios de ontem, com a nossa perseverança no trabalho, no entendimento. Mas isso a gente só consegue quando a gente tem um coração em paz, como o da criança, né? Por que nós nos ficamos tão maravilhados? Acho que essa é a palavra, maravilhados, quando olhamos para uma criança. Ela nos encanta. Às vezes, bebê, ela não precisa falar nada. Mas ela ali, ela é pura. Se ela nos olha e ela sorri, ela balança as perninhas e os braços, numa pureza, mostrando que gostou. Né? Se ela é maiorzinha, ela nos trata assim com tanta pureza. Se ela gosta, se ela quer, ela não engana. A gente olha para uma criança e ela pode ser quem for, em qualquer lugar onde nós estivermos, não precisa ser parente, filho, nada. Uma criança à nossa frente. Ela corre, ela olha para nós e sorri, e nós nos encantamos. Essa é a pureza que Jesus quer de nós. Que quando nós estivermos na frente de qualquer coisa, de qualquer problema, de qualquer pessoa, nós possamos, mantendo uma fé que a gente vai adquirindo conforme o nosso entender, é uma firmeza que nos diz, eu posso. Porque se esse problema apareceu para mim, eu posso resolver, é meu. E aí nós, parece que milagrosamente conseguimos. E Jesus quer que nós não caminhemos no mundo nos revoltando ou agredindo, dando pontapés no vento, porque eu não entendi a situação, porque eu não consegui, o que será de mim amanhã? Não é isso. É o que eu quero resolver hoje. O que será de mim hoje? Naturalmente, tudo o que eu conseguir semear será eu amanhã, né? E aí tem uma frase de Jesus que Mateus anotou e está no capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, os nossos desafios, as nossas dificuldades, né? Em vez de nós envenenarmos o nosso organismo com a nossa ansiedade, com o nosso desespero, não é isso. Age como uma criança. Age com pureza, com calma. A criança, às vezes, ela sapateia, né? Ela demonstra que não está feliz, mas ela nunca agride ninguém.
ela está naquele estado onde a coisa que ela queria não está certa, mas na medida em que nós possamos conversar com ela com carinho, ela volta assim no mesmo instante e nós poderemos ajudá-la a compreender ou a fazer aquilo que ela está naquele instante querendo. E é isso que Jesus faz com a gente. Quando nós nos revoltamos, quando nós sapateamos no mundo e na vida, e às vezes sapateamos nos nossos sentimentos, a gente tem Jesus que nos chama e a gente não ouve às vezes. Mas se nós ouvirmos, Ele conversa conosco e nos ajuda a resolver aquilo que está naquele instante nos desfavorecendo o sentimento e o pensamento. Ouça o Mestre. Ansiedade, somos ansiosos, infelizmente ainda, mas temos que aprender a ser mais calmos, mais ponderados, resolver tudo hoje da melhor forma possível, com maior amor no coração. E é um amor assim, olhando tudo e todos. Certamente receberemos de tudo e todos a harmonia de que nós estamos precisando, a força natural que vem do alto que nós estamos precisando. E ainda em João, capítulo 10, capítulo 16, versículo 33, no Evangelho de João, Jesus diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. E quantas vezes será que nos nossos desesperos diários nós ouvimos o que Ele nos ensina? Quantas vezes será? Aí Joana diz assim: mediante o exercício da vontade e recorrendo-se à terapia especializada, aprendendo a aguardar no tempo, na hora e no lugar próprio que deve suceder, se experimenta contínuos estados de ansiedade, medita e propõe-te a renovação de conceitos. Pensa. Por isso nós temos cérebro, mente, raciocina. Aonde que este caminho vai me levar? Se ele não me leva nos meus objetivos, eu não quero. Então eu mudo o caminho, mas ouço aquilo que Jesus está me dizendo através dos seus prepostos, através dos santos, dos guias, do anjo da guarda, aquilo que nós acreditarmos o caminho certo. E a tranquilidade da criança pura, da criança que sorri, às vezes quando aquilo que ela queria não lhe foi dado. Mas ela está feliz, ela entendeu e ela conseguiu transpor a dificuldade do entendimento. Ela conseguiu, através do seu coração, que ainda não tem nenhum egoísmo ali, não tem nenhum ódio nem tristeza, ela conseguiu entender, muitas vezes, que aquilo que ela queria não era bom para ela. Ela ainda não está apta a ter aquilo. Mas ela entendeu que ela tem outras milhares de coisas que é para ela.
é essa pureza, do coração livre, não escravizado em vícios e medos que Jesus espera de nós. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar divulgando, Senhor, os teus ensinos sempre, com muito amor, com muito carinho, porque o caminho que buscamos é o da criança pura, de coração lindo, aberto, sem escravizá-los. Graças a Deus.